Fala galera, André Ferreira na área. Hoje eu vou falar um pouco sobre CLT. Mas primeiro, solta a vinheta aí, editor. Bom, eu vou começar falando que essa é a minha opinião pessoal sobre a CLT, tá? Se você tem uma opinião contrária, independente dos argumentos que você tem, não tem nenhum problema, respeito a sua opinião. Eu só acho que no final do processo as leis trabalhistas, a CLT, ela mais atrapalham do que ajudam, vendo do lado do empresário com relação à geração de novos empregos, e eu vou explicar o porquê. Pode parecer que eu sempre fui empresário e tal, e sou contra as leis trabalhistas, mas não. Durante boa parte da minha vida, eu sempre trabalhei em empresas dos outros, com carteira assinada ou como PJ, então eu sei na pele o que eu estou falando, tanto de um lado quanto do outro. Quem já teve uma empresa, mesmo um pequeno negócio, sabe qual é o custo de se manter um funcionário CLT. Normalmente os custos de impostos que a empresa precisa pagar, além do salário do funcionário, gira em torno de 30%, 40% ou até mais por cento além do valor do salário. Então acaba que, consequentemente, os salários de CLT eles são mais baixos do que os de PJ pelos custos envolvidos. Você tem que pagar contribuição sindical, imposto de renda, você tem que pagar INSS, FGTS, vale transporte, por aí vai. Isso encarece bastante o processo. Principalmente nesses tempos que a gente vive hoje, que muita gente está trabalhando remota, tem certos tipos de despesas que não fazem nenhum sentido da empresa ter que arcar. E, consequentemente, também alguns valores são descontados do funcionário, como é o caso do INSS e FGTS, e contribuição sindical, por exemplo, quando era obrigatório, nem sei mais se é obrigatório, mas tornando que o salário já é menor do que um PJ, fica ainda menor por causa dos descontos que vão ser feitos em folha. Além disso, normalmente quando você contrata um funcionário de CLT, você tem uma outra preocupação que vai ser o processo trabalhível, o passivo trabalhista possível que esse funcionário pode gerar para você. Por quê? Normalmente, funcionários que têm um salário baixo tendem a procurar direitos que não existem nos tribunais do trabalho. E como é praticamente um custo zero para a abertura desses processos e os juízes trabalhistas tendem a se posicionar a favor dos funcionários, a empresa ela já coloca no seu planejamento essa possibilidade de no futuro tomar um processo trabalhista. Consequentemente, novamente, nós temos uma redução do valor possível de salários, chegando ao ponto que um mesmo profissional exercendo a mesma função como PJ recebe o dobro do valor de um cara de CLT. Mais um ponto, que é importante ser frisado, é a questão dos sindicatos. O funcionário CLT, até pouco tempo atrás, eu não sei se essa posição ainda existe, mas na época que eu trabalhava com CLT, eu era obrigado a ter um sindicato. Esses sindicatos criavam acordos coletivos e faziam com que a empresa tivesse que pagar várias outras coisas fora do que estava sendo acordado previamente com o funcionário. Por exemplo, eu já peguei casos do meu sindicato. Eu estava trabalhando como CLT numa empresa. O sindicato fazia um acordo e reduzia a quantidade de horas trabalhadas. O sindicato forçar o pagamento de um valor específico de vale alimentação. E aí a empresa, vendo esses aumentos de custos, tem a obrigatoriedade de um plano de saúde específico, a empresa vendo esse aumento no custo de contratação, ela opta por não contratar ou terceirizar aquele trabalho ou até mesmo reduzir a remuneração daquela vaga.
por todos esses motivos, contratar um funcionário no Brasil é uma coisa que faz com que o empresário pense duas vezes antes de contratar. Nos Estados Unidos, por exemplo, contrato feito entre duas pessoas, um contrato de trabalho, ele tem como se fosse um peso de lei, né? Ele precisa ser cumprido. Então, se eu combino com você que eu vou te pagar X reais por hora de trabalho e eu descumpro esse contrato por qualquer motivo, aí sim o funcionário entra, né, para fazer uma negociação para fazer valer aquele contrato. Aqui no Brasil, você é obrigado a seguir as regras de CLT. Tivemos uma pequena mudança nesse quesito com a pejotização, né, com a lei que regulamentou o trabalho de PJ. E muita gente no mercado, principalmente tecnologia, optou por trabalhar como um PJ, primeiro porque recebe quase o dobro do que um funcionário de CLT. A empresa prefere que seja dessa forma pela quantidade de dores de cabeça a menos que a empresa terá com esse funcionário e por uma forma muito mais simplificada de finalizar esse contrato de prestação de serviço, caso aquele funcionário não esteja exercendo o trabalho que ele de fato foi contratado para estar realizando. Uma coisa que já aconteceu muitas vezes comigo em várias empresas que me deixa muito irritado é quando eu contrato uma pessoa, ela passa dos 3 meses de experiência, vamos dizer assim, né, previstos pela CLT, e aí a pessoa se transforma e começa a trabalhar muito mal, passa a não entregar os serviços, e aí quando você vai demitir essa pessoa, você ainda tem uma série de encargos e multas que você precisa pagar. E normalmente esses caras, eles não pedem demissão. Eles vão ficar lá procrastinando até que você os demita. E possivelmente vão te colocar na justiça, porque sabe que as chances de ganhar um processo trabalhista é muito maior. Por esses motivos, eu só contrato pessoas em CLT em caso de extrema necessidade, caso não tenha outra opção. E dependendo do valor que aquela vaga tem de remuneração, eu não contrato CLT em nenhuma hipótese. Para trabalhos como programadores, diretores ou cargos que têm um salário muito alto, ou eu terceirizo, seja com freelancers, seja com PJs, ou até mesmo contratando pessoas em outros países, remunerando da forma que puder, que for melhor para poder remunerar essa pessoa, para tanto a empresa quanto o trabalhador receba o mínimo de cobranças de impostos possível, a fim de, primeiro, remunerar melhor o funcionário, segundo, reduzir o risco que a empresa tem com esse funcionário. Se você está abrindo um negócio, uma empresa, você vai saber em pouco tempo que a gente não contrata pessoas porque a gente quer. A gente contrata porque a gente precisa. A empresa precisa de pessoas para poder tocar as áreas. Precisa de pessoas para criatividade, para construir as coisas, né? Ser amigo dessa pessoa ou não é opcional. Se ela tem um bom relacionamento com os outros funcionários, vocês podem ter um vínculo de amizade, ok, mas a empresa ela existe para dar lucro. Se esse funcionário não está exercendo as tarefas que ele precisa, né, a função que ele foi contratado para poder estar ali, você precisa ter formas de poder substituir aquela pessoa com o mínimo de custo possível, com o mínimo de ruído possível, porque provavelmente ela já está te dando prejuízo. E a CLT ela é uma péssima ferramenta para você poder demitir pessoas e recolocar pessoas, e mesmo que você opte por tentar fazer uma demissão por justa causa, talvez por insubordinação, né? Ou esse funcionário foi demitido
antes dos 3 primeiros meses de experiência, a possibilidade de você não ter um custo elevado nessa demissão é baixíssima. E se isso virar judicializado, né, você vai precisar ter um advogado para poder ir na audiência, as chances do juiz trabalhista ficar a favor do funcionário são altas. Por isso que você tem uma opção muito simples. Você pode fazer a opção de não contratar funcionários CLT, contratar via offshore, abrir empresa em outro país que não tem as regras trabalhistas brasileiras, ou contratar funcionários em outros países, né? Ou fazer acordo de PJ com os seus funcionários, mas sabendo que você ainda pode correr o risco de tomar um processo trabalhista. Uma outra forma de sair um pouco, né, da CLT é você não atender os critérios básicos para considerar vínculo empregatício. Isso é, se seu funcionário não tem um horário fixo para trabalho, ele não precisa ter uma subordinação direta a alguém, ele só está recebendo uma demanda e está entregando essa demanda, entra mais no espectro de PJs, de prestação de serviço, do que vínculo empregatício. Para quem não sabe, para você caracterizar um vínculo empregatício tem que ter algumas regras, né? A pessoa tem que ter uma rotina, normalmente tem que trabalhar num lugar específico onde ela vai todo dia para trabalhar, tem que ter um chefe acima dela, está demandando tarefas para aquela pessoa diariamente, né? A subordinação, e precisa ter uma quantidade de horas trabalhadas para se caracterizar. Por isso que, por exemplo, no caso de colaboradoras do lar, né, ela só pode trabalhar, acho que 2 ou 3 dias sem ter a carteira assinada. Caso trabalhe mais que isso, aí sim ela precisa ter a carteira assinada. Em resumo, né, eu tento respeitar ao máximo a decisão do funcionário em qual regime que ele quer trabalhar. Eu pergunto a todos os meus funcionários quando eu vou contratar se ele quer trabalhar como PJ, se ele quer trabalhar como CLT, e caso a empresa entenda que há essa possibilidade de trabalhar como CLT, a gente mantém o funcionário como CLT. Caso a opção do funcionário seja por PJ, nós trabalhamos via PJ. Mas obviamente que tem mudado bastante a cabeça dos funcionários de alguns anos para cá. São raros os casos de pessoas que optam em trabalhar CLT. Ninguém quer ficar perdendo 8% de FGTS para receber daqui a 30 anos. Ninguém quer ficar pagando um INSS sem ter certeza que quando ele for se aposentar, realmente ele vai conseguir se aposentar. Então as pessoas estão preferindo receber no bolso delas o dinheiro e tomar as próprias decisões, escolher o próprio plano de saúde que ela quer, fazer um seguro de vida se ela achar que precisa ser feito, investir aquele dinheiro caso ela considere importante investir, e por aí vai, que eu acho certo. As pessoas elas têm que ser conscientes e maduras. A empresa ela não tem que servir como creche dos funcionários. Pô, coitadinho do funcionário, não sabe investir o dinheiro dela, então eu vou investir aqui para ela num fundo de reserva aqui, que eu sei lá se lá na frente eu vou ter dinheiro para pagar, né? Você pode correr esse risco. Primeiro que você está perdendo dinheiro porque o FGTS não cobra inflação, então o seu dinheiro vai estar desvalorizando todos os anos. Seu dinheiro vai ser emprestado para o governo fazer obras, né? E a gente sabe todos os escândalos de corrupção que acontece com as empreiteiras que fazem obras para o Brasil, né? Isso vai desmotivando cada vez mais de todo esse ecossistema que a gente chama de CLT. Chega ao ponto que chega um momento que as pessoas vão procurar alternativas, vão trabalhar na informalidade, vão abrir uma MEI, né? Eu acho até bom que hoje tenha essas opções que a gente não tinha até pouco tempo atrás. E a quantidade de pessoas no Brasil que trabalham de forma informal é enorme.
porque prefere trabalhar de forma informal, recebendo integralmente o que elas têm que receber, do que tem que estar pagando uma série de impostos para o governo, que não vai ter certeza nenhuma se lá na frente de fato elas vão receber tudo aquilo que o governo está prometendo. Essa é a minha opinião sincera, né? Se você discorda, me desculpe falar, mas acho uma opinião burra. Né? Respeito sua posição, mas acho uma posição burra. Né? Acho que você tem que procurar se informar. Quer fazer uma experiência legal? Abre uma empresa, contrata um funcionário, assina a carteira dele, veja como é que é a experiência, toma um processo trabalhista. Eu te garanto que se você fizer isso, seu conceito de CLT vai mudar. O dia que você tomar um processo trabalhista, que um juiz de primeira instância mandar pegar todo o dinheiro que está na sua conta para pagar um funcionário que não queria trabalhar, que estava fazendo corpo mole, e você demitiu, e o cara te colocou injustamente na justiça e a justiça ficou do lado dele, rapidinho você vai mudar essa forma de ver as coisas. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Valeu!